Recebo nessa oportunidade o advogado Dr. Daladier Barros, que hoje vem nos falar a respeito de um assunto nas páginas dos jornais, internet, enfim, meio de comunicação. Inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Com ele a gente conversa a respeito do assunto. Dr. Daladier, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Band Cidade. Para o telespectador entender o que vem a ser a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, em específico desse projeto. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Já existe lei, pastor, nós falamos antes da nossa entrevista, que torna os escritórios o local onde eu exerço o meu munus, a minha advocacia. Já existe lei. O que nós verificamos é que a mídia está dando um ressalto, ressaltando esse projeto de lei, inclusive até com uma certa celeridade que me causa espanto, de tornar somente, e o que é lamentável, é de tornar somente os escritórios de advocacia invioláveis. Ora, hoje, se meu escritório, por exemplo, tiver uma ordem judicial para que ele seja vasculhado, como qualquer outro local, eu tenho a prerrogativa de ser acompanhado por membros da OAB. Então, qual o problema do meu escritório de advocacia ou como advogado, até que se prove ao contrário, que ajo com lisura, temer tanto o meu escritório ser inviolável? Essa lei me causa espécie, pastor, porque surge no momento que figurões, ou seja, os criminosos de colarinho branco, conhecidos pela mídia, têm nome e prenome, todos nós conhecemos, aqueles que agem na calada da noite, geralmente com respaldo de advogados que eu chamo de bem-sucedidos, são advogados que cobram honorários em milhões de dólares, não é nem em real, e advogam para figuras, pasme, que têm dinheiro e têm projeção na sociedade. Se você admitir que uma lei dessa possa ser aprovada e sancionada, que eu não acredito, ou espero que ela não seja nem aprovada e nem sancionada, você vai criar algo como inexpugnável no direito brasileiro. Se você verificar o inciso 11 do artigo 5º da Constituição, diz que sua casa, seu lar, pode ser vasculhado agora, desde que tenha ordem judicial durante o dia ou a qualquer hora do dia ou da noite em caso de desastre, para prestar socorro, etc, etc. Na casa do advogado, a casa sim, mas o escritório não. Veja bem, nós estamos criando dois pesos e duas medidas, falávamos isso, ou seja, a casa do próprio advogado pode ser devassado, a própria Constituição determina e diz as regras. Não há, pastor, veja bem, direito nenhum absoluto. Então nós iríamos ter uma situação que eu vou aqui sonhar, que se essa lei passasse, eu poderia estar advogando hoje para um grande traficante de cocaína, digamos, coisa que eu espero nunca fazer, e eu guardar 1 tonelada de cocaína desse meu cliente no meu escritório, porque eu tinha certeza de que ele é inviolável. Ora, isso interessa a quem, pastor Laércio? Interessa para os figurões, aqueles colegas que eu chamo de advogados bem-sucedidos, aqueles colegas que geralmente advogam nos grandes tribunais, inclusive antecipam os votos dos ministros. Não é o caso nosso. Então eu lamento que esses mesmos advogados que fazem coro, e a manchete aqui, a OAB negativa, a OAB não espelha, a grande maioria dos advogados que advogam de forma honesta não teme a lei. Por que eu vou temer a lei? Se eu ajo de forma correta, como é que eu vou querer ser partícipes integrante, pastor, de uma classe privilegiada? Por que não os médicos? Por que não os dentistas? Por que não os bioquímicos? Somente os advogados. Agora, essa manchete que aparece inclusive nos jornais, nosso jornal Progresso aqui da nossa cidade é um deles, mostrando OAB defende sanção da lei da inviolabilidade dos escritórios. A questão da OAB, quando se coloca a instituição OAB, isso retrata, dá um retrato do que de fato é a OAB. Os advogados ou simplesmente um grupo como o Dr. Daladier há pouco disse? Lamentavelmente, a OAB não é diferente do CRO, do CRM. Existe uma casta que lá se apossa a nível federal, estadual e local. Eu digo para você que a maioria dos advogados não pensam assim. Agora, os grandes advogados, os figurões, talvez queiram que essa lei torne inexpugnável, seria uma espécie de uma fortaleza. Para quê? Pode ter certeza que tem endereço certo. Lamentavelmente, no meu entendimento, é uma lei que vai deixar o Estado fraco e vai deixar o quê? O crime organizado, o crime de colarinho branco,
forte. Obviamente, tem que o meu escritório ter o respaldo da lei, a sua inviolabilidade que já existe, mas não de forma absoluta. Nós iríamos criar um direito absoluto pela primeira vez no ordenamento jurídico. Seria um muro de ferro mesmo. Um casuísmo, tá? Que eu digo, e as outras profissões? Será que a minha profissão de advogado é melhor do que a sua de jornalista? É melhor do que a do médico, do enfermeiro, do odontólogo, do professor? De maneira nenhuma. Então eu vejo com ressalva. Agora, por outro lado, eu digo, nós temos que chegar àquilo que nós estamos falando, um meio termo, garantir ao cidadão seus direitos e garantias fundamentais e o direito e o dever do Estado de fornecer segurança e garantia para todos e não para uma casta. A medida está no meio, a medida nunca foi atingida, infelizmente. Ora, ou se deixa o Estado fraco, ou ora deixa o Estado forte. Isso é lamentável no direito brasileiro. Eu lamento isso aí. Doutor Daladier Barros, muito obrigado por sua presença mais uma vez no Band Cidade e até uma próxima. Obrigado. E agora você confere como